ainda que nós podemos ajustar nossas vidas para esse ano, para o ano que vai iniciar, coisas que a gente pode fazer diferente do que a gente fez todo o ano, tomar atitudes diferentes diante do Senhor para as nossas vidas, para que Deus ele possa ser conosco. E veio essa mensagem sobre a oração, né? A oração que muitas vezes ela é usada como último recurso da vida do um cristão, né? Do crente. Nós usamos todas as armas que está em nossas mãos para que o último seja a oração. Ao invés de ser a primeira, tudo que tinha que vir antes tinha que ser a oração. Só que não, nós colocamos ela sempre por último. E isso mostra que a nossa confiança ela não está totalmente no Senhor. Porque nós confiamos em carros, cavalos, confiamos no nosso emprego, confiamos em nossa força. E com essa atitude nós demonstramos que nós não confiamos no Senhor. E ele vem demonstrando essa parábola para os seus discípulos falando: disse Jesus essa parábola, deveis de orar sempre e nunca esmorecer. Quando ele fala essa questão de esmorecer, é porque ele sabia, para quem estava direcionando essa mensagem, ele sabia que chegaria aos nossos corações, que ficaríamos tentados com as dificuldades, com as tribulações que viriam sobre nós. E ele sabia que isso poderia nos enfraquecer, isso poderia nos deixar para baixo, isso poderia nos desanimar. Mas ele vem falando logo de começo, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Sabendo que as situações que sobrevêm sobre nossa vida, ela tem sim a capacidade de nos abater, de nos entristecer, mas ele fala que orar sempre e nunca esmorecer. Talvez só você sabe o que você está passando, só você sabe o que você está vivendo na sua casa, na sua família. E quem é a pessoa que está aqui na frente para poder ensinar, passar alguma coisa? Mas essa palavra ela não é só direcionada para quem está sentado, também é para quem está aqui em pé falando também. Porque tudo que está sobrevindo no mundo está sobrevindo na vida de todos os irmãos. E a parábola ela tinha aquele objetivo de Jesus trazer aquela figura, né, uma linguagem mais simples para falar com os seus discípulos. Tinha algumas que tinham mais dificuldade e depois ele vinha explicando, mas essa era bem objetiva. Que naquela cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Talvez esse juiz poderia ser um homem muito poderoso, um homem romano naquela época, que tinha muitas demandas em suas mãos e era uma pessoa que já demonstra logo que ele não tinha apreço para quem era Deus, para quem era o povo que estava em suas mãos ali, as causas que estavam em sua mão para julgar. Jesus enfatiza logo assim de cara que ele não temia a Deus e nem respeitava o homem algum, mostrando logo o caráter desse homem, que é totalmente o oposto do que Deus é nas nossas vidas, né? E quando Jesus fala, traz logo esse exemplo que ele não temia nem ao homem e nem a Deus, é a maneira que, como a pessoa vê o Senhor, é a mesma forma que isso vai afetar da forma que a pessoa vê os homens e os irmãos, né? Muitas das vezes a gente não tem um costume costume não, né? A gente não tem um coração aberto para amar o Senhor, para obedecer às suas leis, então a gente acaba demonstrando o nosso comportamento no trato com o nosso próximo, né? Que se eu amo ao Senhor, eu tenho uma luta dentro do meu coração para tratar bem as pessoas que estão à minha volta. Jesus logo enfatiza como esse homem, se ele não temia a Deus, ele não respeitava os homens à sua volta. E também naquela mesma cidade havia uma viúva, né? Nós já estudamos, falamos muitas das vezes aqui na igreja sobre a questão da viúva, a questão da dependência daquela mulher naquela situação, sem a ajuda de alguns familiares, abandonado em algumas situações. Ele traz logo essa figura dessa pessoa dependente para essa parábola, para simplificar a questão da simplicidade, né? A questão da humildade de quem estava se chegando àquele homem poderoso. Uma viúva que vinha com ele pedindo sempre: julga a minha causa contra o meu adversário. Eu li em alguns outros escritos traduzindo essa palavra,
que o interessante é que ela não chegava para esse homem como se ele fosse o salvador daquela cidade, só aquela pessoa que podia resolver. Não, ela tinha uma causa na justiça e ele era o juiz competente para julgar a causa dela, né? Trabalhando ali na comarca de São João, eu sempre converso com os assistidos que eu falo, né? Não, você tem que ser chato, sem perturbar mesmo um cartório, porque você imagina uma pilha de processos. Enquanto você ficar em casa sem procurar saber, o seu processo vai ficando para baixo. Quanto mais a pessoa está ali procurando saber do processo, o processo vai estar sempre em evidência. Essa é a situação. Quanto mais ela estava ali, ela estava trazendo a memória para aquele juiz a situação dela. Ela não estava pedindo nada, ó, faz um esquema por mim, julga de uma forma para me favorecer, não. Julga a minha situação contra o meu adversário, olha ao meu favor, e com persistência, né? Porque ele, muitas das vezes, aqui no quadro, fala que ele não quis atender, né? Você imagina, ele tinha ali a obrigação de estar julgando a causa daquele povo, tinha ali o dever, era o papel dele, o serviço dele, e aquela pessoa está sempre ali lembrando do que ele tem que fazer. Só que como ele não temia, como ele não era uma pessoa correta, para ele tanto faz, mas essa mulher, ela mostrou a persistência, né, de estar sempre ali pedindo ele para atender. Mas depois ele pensou, bem, porque eu não temo nem a Deus, nem respeito o homem algum, todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa. Essa importunação, ela vem do sentido daquela mulher ficar ali insistindo, trazer malefício à reputação daquele homem. Ele não temia o Senhor, não temia a homens, mas ele se preocupou com a reputação dele, né? Poderiam comentar, nossa, esse juiz, ele não trabalha, ele não julga as causas com retidão, mas ele não estava preocupado, ele estava preocupado com a reputação dele. De tanto aquela mulher insistir, ele teve que tomar uma atitude. Mas não porque ele era bom, mas sim porque ele já estava cansado, né? De ter sempre aquela mulher importunando a vida dele. Julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha me molestar. Esse é o ponto-chave, a ponto-chave da passagem. Talvez até aqui a gente já é uma situação, uma figura que Jesus usou para uma mulher que chega e pede, mas não é. Essa mensagem não é sobre pedir, é sobre confiar em quem está a situação da nossa vida. É por isso que Jesus ele traz essa mensagem logo no começo sobre orar e nunca esmorecer. É não desistirmos de com quem está a nossa causa. Você busca o Senhor, você confiou a Ele a sua vida, você confiou a Ele situações que só você pensa que não tem solução, mas o meu Senhor, Ele tem capacidade para resolver. E essa confiança, ela tem que ser diária. Não é eu entregar uma situação e eu ter por esquecida. Não, Deus vai cuidar. Muitas das vezes nós somos assim. Eu preciso de uma resposta, preciso de uma saída. E eu só confiei uma vez. Nós cristãos já temos essa postura, esse costume. Deus sabe. Não, Ele sabe, mas Ele precisa que eu tenha a atitude desta mulher. Eu tenho que estar ali sempre aos pés dele. Eu sempre tenho que confiar que Ele vai julgar a minha causa. E é isso que Ele vem trazer nessa noite. Não é sobre comparar Deus a esse juiz, porque são atitudes, caráter totalmente oposto. O Senhor, Ele é bom. O Senhor, Ele é justo. O Senhor, Ele quer o bem para os seus filhos. Mas, e a minha atitude é comparada a essa mulher diante das situações que ocorrem na minha vida? Infelizmente não. Então disse o Senhor, considerai o que diz este juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Trazer uma mensagem só para poder confirmar esse versículo, 2 Pedro 3, nos versos 8 e 9, quando Pedro ele nos ensina que há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento.
a circunstância que você está passando. Talvez esse ano você começou o ano com uma súplica no seu coração, um desejo no seu coração, e nós estamos em dezembro. E você, poxa, aquilo que eu tanto pedi não aconteceu. Pedro, ele vem nos ensinar nesses 2 versículos, comparado a essa situação aqui de Lucas, que o tempo é de Deus. Aleluia. Que não é, 2 coisas, no 8 é a questão do tempo, que de Deus é uma forma e nossa é outra. E no 9, que a demora de Deus talvez seja porque Ele aguarda que muitos ainda se arrependam. Aleluia. Talvez você se ache numa condição de pedir, de receber, mas Deus que sonda os corações vê que não é o momento, não é necessário agora. Aleluia. Isso que você tanto pede, isso que você tanto precisa. E o nosso papel não é questionar porque Deus está demorando, porque ainda não aconteceu. O nosso papel é nos render. Aleluia. E eu não vou pedir esperando, porque não é um fast food, eu pedi e aconteceu. O nosso papel diante do Senhor é apenas confiar. Aleluia. Porque o que Ele tinha que fazer, Ele fez. E a partir do momento que Ele se apresentou para mim, Ele mostrou as propostas, a palavra de Deus vem com as suas propostas e eu me rendo à vontade dele. O meu papel é só confiar. E é isso que ele fala. Essa mulher, a passagem, ela não chega a falar sobre o tempo que ela ficou naquela situação de importunar o juiz, mas podemos acreditar que possa ter sido por longos anos, longo tempo. E porque hoje eu penso que Deus, Ele tem que fazer as coisas na minha vida como uma variante comum, não. Mas eu tenho que observar a minha postura diante dele. Não é mudar para ser merecedor, porque merecedor nós não somos de nada. Mas eu me render e orar sabendo que esse é meu papel de filho. E ele, no tempo dele, como um papel de pai, ele vai fazer conforme ele apraz no tempo dele, né? Porque ele, assim como ele fala a questão do não fará justiça aos seus escolhidos, e eu me julgo por escolhido, eu me julgo por eleito. E a minha postura é diferente dessa, de confiar, de crer, de entender, né? E, embora pareça demorado em defendê-los, muitas situações que nós passamos nem é uma resposta final. Deus, Ele tem feito grandes coisas. A nossa ansiedade, a nossa preocupação não nos permite enxergar dessa forma. Você pode estar reclamando de uma situação da sua casa, da sua esposa, do seu marido, mas se você pensar bem, essa pessoa teve uma mudança do ano que começou até o mês de agora. É você que não consegue enxergar aquela situação no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Ela talvez tenha mudado e a nossa preocupação, as mil preocupações, desculpas do nosso coração, da nossa mente, não está permitindo ver o quanto o Senhor já trabalhou. Eu falo mais uma vez, o nosso papel é descansar no Senhor. Glória a Deus. O nosso papel é entender que Ele tem o melhor para aqueles que o amam. Se eu tenho certeza do Deus que eu tenho buscado, do Deus que eu me entreguei, do Deus que eu tenho servido, eu não vou permitir que essas teias se criem no meu coração, cresçam e me tirem a visão do que o Senhor tem feito, do que o Senhor ele tem planejado, do que se eu tiver nessa posição de rendição, eu vou abrir os meus olhos da fé e eu vou ver que Deus já tem feito grandes coisas. Então, se pareça tardio, pareça que não há mudança, não há diferença, faça um propósito do Senhor para o ano que vai se iniciar, o ano de 2025, ali, não é promessas como as pessoas do mundo fazem, mas mudança de atitude, mudança de postura, coisas que eu não consegui fazer para o Senhor esse ano, para a minha vida, a minha salvação, eu vou passar a fazer, eu vou mudar diante do Senhor. E eu vou me posicionar como esses dois personagens. São personagens, são figuras que Deus usa para mostrar que a glória é dele, a vontade dele tem que ser feita. Ele não se comparou a esse juiz, ele só comparou a situação da mulher que insiste, da mulher que ficou lá, e nós somos a sua criatura e a nossa postura é diferente. As nossas questões do céu, se você tem orado, clamado para a salvação de alguém, a libertação de alguém, quem é o Deus que você diz que serve que não pode fazer isso, meu irmão? Não é para coisas pequenas que o Senhor está falando isso, porque não é uma porta, não é
um bem material. Deus está falando para a salvação da nossa alma. Aleluia. Para a salvação da vida de alguém, a transformação da vida de alguém. E no 8 vem falando: digo-vos que depressa lhes fará a justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa pergunta, ela me causou um pouco assim de tristeza, porque Deus, ele sabia como se encontraria os últimos tempos que nós temos vivido, né? Como é que estaria o coração do homem, como se encontraria as congregações, as igrejas, a mente do homem. Ele sabia como seriam as últimas palavras, as últimas pregações, como estaria hoje pessoas atrás de revelação, pessoas atrás de coisas de imediato, pessoas atrás de emoções. E ele, quando essa pergunta é para causar uma estranheza, Senhor. Será que ele vai encontrar que não seja em nós, que não seja na sua família? Trabalhe isso na sua casa, trabalhe isso dentro do seu coração. E o Senhor vai chegar, vai voltar, e Ele precisa me encontrar com um comportamento da forma que Ele espera, né? Confiando, entendendo que Ele tem melhor, porque estar preparado para a volta de Jesus é estar com uma vida condicionada à oração. Aleluia. E a oração não é uma oração, como falei, de uma coisa que eu preciso, mas é entender que eu dependo dessa conversa com meu amigo. Aleluia. Eu dependo dessa intimidade com meu Pai. Glória a Deus. E é isso. Não é achar que Deus, ele precisa fazer, porque senão eu não vou ficar. Ele não precisa dessa barganha que nós fazemos muitas das vezes tentamos fazer com Ele. Senhor, se o Senhor fizer, dizendo que vai entrar, eu vou fazer isso. Não, Ele não precisa disso. Ele precisa que eu entenda. Eu tenho que mudar minha mente, mudar o meu comportamento, mudar o meu caráter. Porque quando Ele voltar, Ele vai precisar achar fé na terra. Ele vai precisar achar pessoas que tenham um comportamento de escolhidos, porque Ele fará justiça aos seus escolhidos. Não é, aqui a direção dessa mensagem não é para qualquer um. Porque orar e para ter alguma coisa, isso pode acontecer e qualquer um pode fazer. A nossa mudança no nosso trabalho depende muito mais, eu entendo dessa forma, da nossa capacitação, de você fazer um curso, de você se especializar. Isso você pode fazer com suas próprias mãos, você se esforçar para você mudar um quadro financeiro da sua vida. Uma coisa, tem coisas externas assim, depende muito mais de você do que de Deus. Depende de eu acordar cedo, depende de eu lutar para ser uma pessoa diferente no meu local de trabalho. Mas ele está falando aqui de coisas espirituais. Ele está falando de coisa que é do céu. E é isso que eu preciso compreender. E levar um tempo para jogar isso para mim. Porque isso aqui, esses dois personagens são totalmente fictícios, né, da parábola que Jesus criou, mas me colocar nessa situação. Não é o próximo, porque eu sou muito bom para poder falar do próximo, julgar o próximo, fulano veio, fulano fez. Não, coloca no seu coração, esse ano eu vou olhar para mim. Aleluia. Eu vou olhar para Jesus, olhar para você, olhar para Jesus. Eu preciso fazer por mim, fazer pela minha casa, porque o tempo que a gente vai perdendo, controlando as coisas que não dependem de nós, a gente vai perdendo um tempo de qualidade com o Senhor. São situações que a gente vai julgando. O tempo que a gente está julgando é o tempo que a gente está melhorando diante de Deus. Glória a Deus. E aprendendo a confiar. Eu escrevi várias coisas, mas eu falei, Senhor, eu não queria falar somente aquilo que eu escrevi, aquilo que eu entendi, versículo por versículo. Eu gostaria que o Senhor me usasse para a sua glória. E eu conseguisse também viver isso aqui, tudo aquilo que o Senhor me mostrou através dessa mensagem. É para mim, é para você que está me ouvindo, essa confiança que nós temos que colocar no Deus que nós servimos. E essa confiança, ela tem que parar de ser de boca, parar de ser de momentos alegres eu confio no Senhor, momentos tristes, onde está Deus?
E essa confiança ela precisa estar contínua na minha vida, e isso tem que passar para minha casa, passar para minha família, tudo aqueles que Deus coloca na nossa volta. A confiança no Senhor. O mundo ele vai de mal a pior se a gente depender das situações que estão acontecendo no mundo, todas as situações externas, as notícias que estão acontecendo. Cada dia que a gente liga a televisão é uma coisa assim mais absurda que a outra, é tiro, é morte, mas tudo isso vai me levando a entender que o mundo jaz do maligno, mas a palavra do Senhor ela vai se cumprir, independente da minha ação, independente da situação que está acontecendo. E Ele precisa fazer que a palavra dele se cumpra. E isso tem que ser também em nós. Essa confiança. O cristão é aquele que passa confiança, que está no meio do caos. O cristão é aquele que vai estar com a palavra positiva. O cristão é aquele que está feliz em meio à tristeza. Mas como ficar feliz em meio à tristeza? Nós não sabemos, porque a alegria ela vem do Senhor. Esse regozijo, você enxergar a coisa numa situação que ela está desfavorável, mas você confia no Deus que você serve. Porque Ele falou, essa situação Ele falou, se esse juiz que não teme a Deus nem o homem, esse cara aí, iníquo, ele ficou cansado daquela viúva estar importunando e ele fez a justiça. Olha aí, meus filhos, qual Deus que você está servindo? Qual Deus que você pensa estar buscando? A quem eu tenho chamado de pai? Com a minha boca falo uma coisa, mas as minhas atitudes, a minha consciência me leva a crer, me leva a interpretar, a demonstrar outra coisa. Que as nossas palavras elas acompanhem as nossas ações e vice-versa. Que as nossas atitudes não tenha por tardinho, falta pouco tempo, não dá mais tempo de fazer mais nada. Dá sim. Dá sim, porque Deus ele tem visto, Ele tem contemplado o nosso esforço. Abre o seu coração para o Senhor. Se você não confiava na transformação daquele ante querido, até o dia de hoje, passa a confiar. Aleluia. Se você não acreditava que algo poderia acontecer de diferente na sua vida, passe a acreditar. Porque ele fala que Deus, não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Se coloque no lugar de um escolhido, se coloque no lugar de um filho amado, precioso, que você vai ver grandes coisas do Senhor. Mas eu não falo em questões materiais, mas é questão espiritual. Aleluia. Que Deus ele tem muito mais a fazer na sua casa e transformar toda a sua família. Amém, meus irmãos? Amém. É bom agradecer ao Senhor por esse momento.